tarde. Olá, Poxa, como o tempo voa, né? Eu não sei, tem alguém que esteve na edição passada, de 2010, né? Poxa, tem gente, uau! Sejam bem-vindos de volta em nome da escola, já estou me sentindo parte, né? Mas, amém. Sou sim, eu sou. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 12. E eu creio que este lugar é um lugar onde as pessoas têm sido levadas a entender que adoração é muito além, né, da música, né, apesar de muitos músicos passarem por aqui, apesar dessa escola ser organizada por uma galera que tem envolvimento com a música, né, é um lugar onde a gente busca martelar na tecla. Tá bom, obrigado. Martelar na tecla que vai dizer que adoração é muito além, é muito mais, né, do que música. Adoração é a resposta que nós damos, ou é a nossa correspondência diante da realidade, diante da presença, diante da revelação de Deus. Adorar é responder ao Senhor, adorar é responder, é corresponder à glória, à majestade, à verdade, à revelação de Cristo Jesus em nós, no nosso meio, ao nosso redor. Isso é adoração. E entendendo que isso é adoração, que a adoração é a resposta, então, que o homem dá mediante essa revelação, mediante a realidade de Deus, então a música, ela é um pequeno pedaço, né, desse grande quadro, né, que é a adoração. Né, se adorar é responder à realidade ou à revelação de Deus, né, então, poxa, orar é adorar, né? Ler a palavra é adorar, no olhar é adorar, lavar louça é adorar, né? Levar os meus filhos para passear, namorar é adorar. E existe um elemento, né, que é muito presente nessa dinâmica da adoração. Né? Tem algo que é muito presente, que é muito real, mas muitas vezes rechaçado ou rejeitado. Né? Mas é um elemento muito importante na adoração, nessa resposta à revelação de Deus. E que elemento é esse? Né? Que algo é esse que faz parte da dinâmica da adoração? Esse algo, esse elemento é a dor, é o sofrimento, né? E a gente tem vivido dias, né, onde esse tópico tem sido muito real, muito presente, não apenas na mídia de forma geral, né, mas é muito real e presente nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar um pouco disso. Nós vamos falar um pouco dessa questão da dor, do sofrimento, buscar entender, encontrar um pouco mais de razão nisso tudo, e que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento, que o Senhor Espírito Santo que no nosso meio está, Ele venha trazer luz, Ele venha nos convencer e gerar transformação, gerar vida, gerar eternidade. Amém? E uma grande verdade é que a gente não gosta de sofrer. A gente quer fugir da dor. Eu não gosto de sofrer, mas eu me lembro quando eu fui levado a refletir no Senhor acerca desse tema, eu experimentei a minha porção de dores, ao ser levado à conclusão de que nessa vida não tem como, não tem jeito, você viver separado ou não sujeito à dor e o sofrimento. Porque a vida nos mostra que estar vivo é estar exposto, é estar sujeito à dor e o sofrimento.
A dor e o sofrimento. E existe dor em todas as partes da criação. A dor ela é bem presente também, por exemplo, no reino natural. No mundo animal. Eu sou quando eu posso, eu gosto de assistir aqueles documentários acerca do reino animal. E a gente vê que a coisa ali é muito fria, é muito cruel, é muito sangue, é muito dolorido, é muito desespero. É aquele mata-mata, aquele come-come. Uma vez eu vi uma matéria onde um elefante, bem velhinho, ele estava ali deitado no meio da relva. E aí esqueci a palavra agora, um grupo de leões. Qual que é? Manada? Na manada é elefante. Matilha acho que é lobo, né? Enfim, um grupo de leões encontrou esse... Depois vocês procuram lá no Google. Um grupo de leões achou ali, então, esse elefantão, ali deitado, e era muito grande para eles matarem o bichão. Então eles começaram a comer ele vivo, pela cauda. E ele dava chutes de agonia. É muito cruel, a gente está cansado de ver e saber. Só que quando a gente é levado a lançar um olhar sobre o nosso mundo, sobre a vida humana, a gente percebe que a coisa não é assim tão diferente. Às vezes é até pior. Porque a gente vê ali as guerras, os assassinatos, o 11 de setembro, a loucura do PCC que aconteceu ali em São Paulo, no Rio. A gente vê ali o Holocausto, que exterminou mais de 6 milhões de seres humanos. São os roubos, os raptos, os estupros. E além disso, existem também as calamidades, os incêndios, as tsunamis, isso que a gente tem visto nos nossos dias, por conta das chuvas. A gente vê também a prostituição, o trabalho escravo infantil, as doenças, o câncer, a AIDS, a leucemia. Outra vez, assistindo um documentário, eu também descobri acerca de uma doença que ataca o sistema nervoso, e a pessoa ela é levada a sentir dores crônicas o tempo todo. E para viver um pouquinho mais, com um pouquinho mais de dignidade, essas pessoas elas vivem injetando morfina, para poder viver de forma um pouquinho mais digna. E além do mais, sofremos também com as mentiras, com as traições, com os divórcios, com a depressão, com a solidão, com o estresse. Sofrem os órfãos, sofrem as viúvas, sofrem os viciados, sofrem os que têm fome, sofrem os sem teto, os desprezados, os marginalizados. Nós sofremos com aqueles que sofrem. Sofremos com a morte de pessoas amadas. Pais perdem filhos, filhos perdem pais, esposas perdem esposos, amigos perdem amigos, e a lista das dores parece que não acaba, que não tem fim. E se nós pararmos para perceber, nós nascemos em meio ao sofrimento, gerando sofrimento. Eu lembro das 2 gestações da minha esposa. Ela passou meses acamada, gemendo de dor, de desconforto. A gente nasce em meio ao sofrimento e enquanto a gente vive exposto, a gente vive sujeito ao sofrimento. E quando nós partimos, ou partimos sofrendo, ou deixando o sofrimento, ou as 2 coisas. E é só a gente querer parar para prestar atenção. É só a gente querer. Que a gente então começa a perceber a dor e o sofrimento por todos os lados.
a gente passa a perceber e ver em todo lugar. Por exemplo, esse lugar, esse aconchegante lugar que nos abriga do sol, que nos abriga da chuva, do vento, que nos acolhe aqui de forma, né, confortável. Né? Alguém teve que ralar muito, né, para que esse lugar estivesse de pé. Alguém teve que ralar. É a mesma coisa com a sua blusa de 100% de algodão, né, que te veste confortavelmente. Alguém teve que gastar uma vida toda debaixo de sol e chuva para colher o algodão que te veste. É a mesma coisa com o feijão, né, que é colhido à mão, grão por grão. E isso sem falar na feijoada que você comeu ou vai comer, graças a um golpe que foi dado no pescoço de um animal, né, que fez ele chorar até morrer. Só para você. Vocês nunca viram isso? Nunca viram? Chora que nem uma criança, que nem um bebê. Mas é bom, né? Gente, se a gente parar para pensar, vegetariano é uma opção. Né? Mas se a gente parar para pensar, todo o bem-estar, todo o nosso bem-estar é pago com algum nível de dor e de sofrimento. Todo. Se você está aqui, se você está bem, se você está vivo, é porque alguém pagou um alto preço por você. Se você está aqui, se você conhece uma realidade que vai além de você, é porque alguém pagou um alto preço por você. Alguém pagou. Alguém pagou. Em uma pesquisa que fizeram ali, na terra dos nossos vizinhos, ao norte, né, lá nos Estados Unidos, e o americano pensa de uma forma bastante interessante, né, mas eles buscaram fazer uma pesquisa. Né, eles entrevistaram milhares de adultos, porque eles queriam saber qual era a principal dúvida, né, o principal questionamento entre os adultos acerca de Deus. Entrevistaram milhares de adultos e chegaram a uma principal dúvida, a uma principal questão, que é essa. Qual é a principal dúvida dos americanos ou dos adultos americanos? Foi essa. Se Deus existe, então por que é que existe tanta dor no mundo? Se Deus é real, por que é que existe então tanto sofrimento? Inclusive, esta questão é um dos maiores questionamentos, é uma das maiores perguntas, né, dúvidas ou dificuldades de muitos ateus, daqueles que dizem não crer em Deus. Por quê? Porque se Deus é bom, como Ele declara ser na Bíblia, se Deus é amor, como Ele diz ser na Bíblia, então por que que existe tanta dor, tantas tragédias, tanto sofrimento nesse mundo? Se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele tudo pode, se Ele tudo sabe, então por que que há tanta dor, tanto choro, tanto desespero no mundo, na vida? E porque os ateus, eles não conseguem conciliar a bondade, a graça, o poder de Deus com o choro, o lamento e a desgraça do homem, eles gritam: Deus não existe! Eles não conseguem conciliar essas realidades. E qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta diante do mundo que sofre? Qual é a sua resposta diante da sua dor quando ela vem? Porque ela vem. E a gente vai tentar criar um pouco de sentido em tudo isso. E a primeira coisa que eu preciso dizer acerca da dor, acerca do sofrimento, é que Deus, Ele não é o culpado de toda dor e sofrimento que existe no mundo.
Porque alguns eles vão dizer que seria muito mais fácil acreditar num Deus de amor, né, se não houvesse tanta dor, tanto sofrimento no mundo. E aí eles perguntam, por que que Deus não criou um mundo sem dor, sem sofrimento? Eles perguntam isso. Mas qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? A nossa resposta é, Ele criou. Né? Mas Ele criou, foi isso que Ele fez. Né? No princípio, quando Deus criou todo o universo, toda a vida, a Bíblia declara que tudo era muito bom. Antes da rebelião do homem, a vida era superabundantemente boa, agradável, não havia choro, não havia dor, não havia lamento, não havia ausência de Deus. Tudo era muito bom. Muito bom. Só que aí aconteceu o que nós estamos cansados de saber. O homem se rebelou. Veio a queda, o homem se rebela, e Deus não pode ser acusado então de ter criado o mal, porque isso foi o homem quem trouxe sobre ele mesmo, fomos nós, foi a rebelião dos homens que trouxe a dor para dentro da existência, para dentro da nossa história. O que Deus fez foi permitir a possibilidade do mal. Foi isso que Ele fez, Ele permitiu que o mal fosse possível. Mas por quê? Por que que Deus permitiu que o mal fosse possível? Eu gosto de crer que foi porque Ele sabia que amar era dar liberdade. Ele sabia que amar era presentear com outra escolha. Ele, ao nos amar, Ele nos deu o poder de escolher amá-lo ou não. E se Deus é bondade, a outra escolha só pode ser o quê? Ausência de bondade, que a gente gosta de chamar de mal. O mal ele não foi criado, mas o mal é o resultado natural de não se ter escolhido o supremo bem. Senhor, a Deus. O mal é apenas o resultado da ausência do bem. Por isso o Senhor não pode ser acusado de ter criado o mal, mas pode ser acusado, digamos assim, de ter nos amado. E alguns retrucam, né? Mas Deus não poderia ter nos amado tirando a nossa liberdade? Não poderia ter sido assim? Ele não poderia ter nos amado tirando a nossa liberdade? Eu não sei se isso faz sentido, porque qual é a única exigência do amor? Eu gosto de crer que o amor ele tem apenas uma exigência. Né? Quem ama exige, quem ama espera amor. Né? A resposta que o amor espera é amor. E Deus, quando nos amou, Ele esperou ser amado, genuinamente, verdadeiramente amado, mas amor que não é livre, não é amor. Se nós fôssemos forçados a amar ao Senhor por causa de uma força maior, isso não seria amor. Talvez o homem, se ele tivesse o poder, né, de fazer com que o outro o amasse, ele faria uso desse poder, porque afinal o homem, ele é mesquinho, o homem ele pensa apenas nele mesmo, mas Deus é diferente do homem, muito diferente do homem. E ele percebeu que o presente da escolha seria o presente do amor. Só que outros insistem e dizem, mas será que toda a existência do mal justifica a liberdade dada a nós? Não seria melhor não existir liberdade para não sofrermos? Para mim isso também não faz muito cabimento, porque, não seria melhor não existir liberdade? Se não houvesse liberdade, não seria possível vontade, né? Vontade própria. Se não houvesse liberdade, não seria possível opinião.
inteligência. Se não houvesse liberdade, não seria possível afeição ou sentimentos verdadeiros, genuínos. Seria melhor não existir liberdade? Se Deus quisesse um zumbi ou uma marionete, Ele não teria criado o homem. Ele teria criado outra coisa. Só que a gente percebe nos primeiros capítulos da sua palavra, né, que Deus ele ali revela a razão de ter criado a humanidade. Que foi para quê? Foi para desfrutar de um relacionamento vivo e real em amor. Ele queria se relacionar, amar e ser amado verdadeiramente por mim e por você. Se ele quisesse algo virtual ou mecânico, onde bastava ele estalar os dedos e dizer, me ame, ele teria criado outra coisa, não um homem. O mal não foi criado por Deus. O mal é o resultado da ausência de bondade. O mal é o resultado natural da ausência do bem ou não, de não se ter escolhido a Deus. E algo que a gente precisa entender sobre o mal e colocar o mal onde ele tem que ser colocado. Algo que a gente precisa entender sobre o mal é que o mal, ele não é o oposto do bem. Tem que ficar muito claro em nossas mentes isso. É colocado muito valor, muito peso sobre o mal. Dizer que o oposto do bem é o mal, é dizer que existe igualdade entre o bem e o mal. Só que o mal ele não pode ser o direto oposto do bem, porque o mal não tem o mesmo peso, não tem o mesmo valor, não tem a mesma glória que o bem tem. O mal é apenas a ausência do bem, não o oposto do bem. E a Bíblia revela que até Satanás, obrigado irmão, a Bíblia vai nos revelar que até Satanás, e Satanás é aquele que personifica o mal. A Bíblia nos revela que até Satanás é servo de Deus. Que Satanás depende de Deus. Que Satanás depende da graça e da misericórdia de Deus. Eles não brigam em igualdade. Satanás não é o oposto de Deus, porque Deus não tem oposto. Deus não tem oposto. Ele é incomparável. Não existe oposto de Deus. Ele é incomparável. Ele pode ter opositores, pode haver oposição, mas não existe oposto de Deus. E se até o mal, de forma misteriosa, serve a Deus, de forma misteriosa, outra coisa que nós precisamos saber acerca da dor e do sofrimento é que a dor, ela não é necessariamente algo de todo ruim. Sofrimento aqui na terra não é completamente ruim, mal. Eu sei que isso é muito mais fácil dizer do que viver, mas todo sofrimento que existe na terra não é completamente ruim. Por quê? Porque você crê que Deus é bom. Você crê que a sua misericórdia dura para sempre. Você crê. Porque se nós cremos que Deus é bom, se cremos que a sua misericórdia dura para sempre, que a misericórdia de Deus é presente em cada instante, em todos os momentos de nossas vidas, e se nós cremos que Deus é amor, e que toda a criação é alvo do amor de Deus, se nós realmente cremos nisso, então toda dor, então toda angústia, então todo sofrimento deve cumprir algum bom propósito.
Então todo sofrimento deve cumprir algum propósito no amor e na misericórdia de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto. Este é o culto que faz sentido, esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não pensem como este mundo pensa, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No que diz respeito ao sofrimento, nós precisamos ter as nossas mentes renovadas, transformadas. Para quê? Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se Deus é bom e existe sofrimento no mundo, então a nossa mente ela tem que entender que o sofrimento cumpre um propósito na bondade de Deus. A nossa mente ela tem que ser renovada e entender que o sofrimento depois da queda cumpre um bom papel na história da humanidade caída. Vamos pensar na dor. Na dor física. E a dor física, ela é causa de muito sofrimento. E cientistas e médicos, depois de gastarem milhões e milhões, eles chegaram à conclusão de que o melhor sistema de defesa do corpo humano é a dor. Depois de gastarem milhões e milhões, eles chegaram à conclusão de que se o homem não sentisse dor, nós correríamos sério risco de não existirmos mais. E tem uma enfermidade, tem uma doença que revela o quanto a dor é importante para nós, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. E o nome dessa doença é a lepra. Inclusive ela é bastante citada nas Escrituras. E muitos não sabem, assim como eu também não sabia, que um dos problemas da lepra é que a lepra, ela atua como um anestésico, como um analgésico. Ela incapacita a pessoa de sentir dor. A lepra, ela tira a dor da pessoa. Uma criança com essa enfermidade, se ela jogar bola com os pés descalços, e passar por cacos de vidro, e cortar então toda a pele, de maneira profunda, alcançar ali até os ossos, ela segue jogando, deixando um rastro de sangue, como se nada tivesse acontecido. E enquanto ela vai jogando, aquele corte ele vai ficando cada vez mais profundo. Agora, uma criança normal, se ela pisasse em cacos de vidro, o que aconteceria? Ela berraria, ela choraria, ela ia chamar a mãe de dor, mas iria ficar quietinha, com o pé levantado, e ela receberia socorro, auxílio. Um homem, ele acabou ficando cego, porque ele toda manhã, quando ele lavava o rosto com água quase que borbulhando de quente, e ele não sentia aquela água queimando os seus olhos. E acabou ficando cego, porque não sentia. E os leprosos dos tempos do Senhor, eles não eram muito agradáveis à vista. E uma das razões era porque, por não sentirem nada, por não sentirem dor, eles viviam se ferindo e se machucando. Enfim, até que aqueles ferimentos atingiam um grau de irreversibilidade.
Mas olhem só, o que foi que o Senhor fez ao curar os leprosos? Qual foi a cura? Quando Jesus, o Senhor, Ele curou os leprosos, o que Ele fez foi devolver a capacidade de sentir dor. A cura para os leprosos foi ter a dor de volta. Eles receberam a dor. Por quê? Porque a dor é um instrumento bom, que mostra com muita clareza que algo está muito errado. É para isso que serve a dor. A dor é um alarme que nos livra de um perigo maior. E da mesma maneira, a dor e o sofrimento no mundo têm como objetivo nos avisar de que algo está extremamente errado, de que tem algo muito errado. O sofrimento, ele existe não porque a vida foi projetada por um Deus carrasco, mas o sofrimento existe porque ele é um mecanismo que nos faz perceber que algo não está bem. E percebendo que algo não está bem, nós buscamos ajuda, nós clamamos por socorro. Quantos não vêm ao Senhor porque foram quebrados pela dor? Quantos não descobrem a bondade e o amor de Deus no meio de profundo sofrimento? Quantos não são aqueles que buscam a Deus no momento de desespero? Até o ateu busca a Deus no momento de desespero. E a grande pergunta é: será que o homem olharia para o alto? Será que o homem buscaria alguém além dele mesmo, se tudo estivesse muito bem aqui? E obrigado. Será que se tudo estivesse muito legal aqui, será que o homem olharia para o alto? E a gente sabe a resposta dessa pergunta. O sofrimento pode não ser agradável, mas ele desempenha um bom papel na história do homem. É o bem necessário depois da queda. E por isso, outra coisa que nós precisamos saber sobre o sofrimento é que os cristãos não são chamados para fugir da dor e do sofrimento. Não somos chamados para fugir da dor. E não é que exista um chamado para o autoflagelo. Né? Não é isso. Mas nós não somos chamados para fugir do preço. Porque todos nós temos um chamado para o amor. Todos nós somos chamados para amar. E amar custa. Amar dói, dói. Amar, você tem um chamado para o amor. Ninguém é chamado para fugir da dor. Só que a filosofia do mundo, a voz do mundo, ela grita, né? Pare de sofrer para ser feliz. Pare de sofrer e seja feliz. O mundo realmente acredita que a felicidade está na ausência do sofrimento e que a felicidade é o bem maior que se deve buscar. O mundo acredita que quem sofre não pode ser feliz, que não é possível felicidade em meio ao sofrimento. Não sei quantos aqui leram o livro O Homem do Céu, do irmão Jung. Quantos aqui? Poucos. O Homem do Céu, do irmão Jung, é um relato de um missionário chinês, né, que sofreu horrores, né, por conta de ser cristão, pregador. Enfim, que o mundo diga a ele que ele não experimentou sublime, que ele não experimentou felicidade ao padecer por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor.
Que o mundo diga que não existe felicidade no sofrimento aos discípulos, aos apóstolos, ao apóstolo Paulo, que foi perseguido, apedrejado, capturado, sentenciado à morte, sofreu horrores. Que o mundo diga que não existe felicidade no sofrimento aos milhares de mártires que morreram louvando e exultando no Senhor nas arenas. E que o mundo diga que Jesus, o Filho de Deus, não experimentou sublime felicidade ao cumprir com toda a vontade de Deus, morrendo na cruz do Calvário. Que o mundo diga que ele não foi feliz. É por isso que a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, não pensem como o mundo pensa. Mas muitas vezes nós somos influenciados e misturamos ou adaptamos o Evangelho ao pensamento do mundo. E o nosso discurso acaba sendo qual? Venha para Jesus! E pare de sofrer. Será? Será que nós realmente paramos de sofrer quando nos tornamos cristãos? Será que Jesus pregou que não sofreríamos mais aqui nessa vida? Eu não sei quanto a você, mas quando o Senhor, Ele em graça, me revelou a sua realidade, eu conheci Ele numa outra cidade, eu voltei então para a minha cidade, para o meio da minha família, dos meus amigos, justamente para pregar acerca dessa graça, dessa realidade. E o que aconteceu foi que eu acabei logo de início perdendo todos os meus amigos, no decorrer do tempo. A gente vive numa comunidade ali bem pequena, eu fazia parte da única comunidade, da única igreja católica coreana do Brasil. O meu pai já foi presidente dessa paróquia, dessa igreja, dessa comunidade. E era uma comunidade, é ainda uma comunidade bem pequena, e todo mundo fica sabendo de todo mundo, e eu me tornei a vergonha da família, a comunidade ali falando mal, os meus amigos, a minha família contra mim, todo mundo, o meu pai chegou a me espancar de forma muito bem espancada, e eu achei que estava sendo quase que expulso de casa, só não fui porque a minha mãe, ela interveio. Eu estava ali, acuado, sozinho, humilhado, rejeitado. Só que em todo momento a graça do Senhor era derramada e ela me sustentava dia após dia após dia. Só que muitos se deixam enganar por esse falso evangelho, e eles acabam acreditando, pensam que quando eles ao entregarem as suas vidas a Cristo, Deus assina lá do alto um contrato de livramento de toda dor e sofrimento terreno. Mas aí a dor vem. E o que acontece? Eles quebram a aliança que fizeram com Deus e vão dizer que foi Deus quem quebrou uma aliança, um trato que nunca havia existido, e blasfemam, se desviam. Mas e se alguém tivesse pregado a eles a verdade? Se eles soubessem que Jesus, Ele disse que no mundo passaríamos por aflições. Se eles soubessem que seguir a Jesus tem um alto preço. Se eles soubessem que na história do cristianismo não houve um herói, uma heroína da fé que não tenha passado por profundas dores físicas, emocionais, psicológicas. Se eles soubessem que nenhum grande homem ou mulher de Deus que escolheu trilhar o caminho da santidade deixou de passar por privações, por dores. O apóstolo Paulo dizia: eu esmurro a minha carne, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Para quê? Por quê? Para que ele pudesse viver todos os desígnios, para que ele pudesse viver a vontade
de Deus. Sofrimento também faz parte da vida cristã, faz parte. Você e eu, nós somos chamados para amar, nós somos chamados para amar. E amar dói. Existem diferentes níveis de dores, sim, mas dói. Dizer venha para Jesus e pare de sofrer é o mesmo que dizer venha para Jesus e não se preocupe em carregar a sua cruz. Mas nós não somos os únicos a sofrer. Porque Deus sofre junto. Eu creio de todo o meu coração que Deus, Ele, sendo todo justo e todo bondoso, Ele somente permitiria a existência do sofrimento, se fosse possível Ele sofrer também. Somente um Deus cruel, Ele permitiria a existência da dor, sem que Ele mesmo pudesse ser atingido. E a gente percebe em muitos lugares nas Escrituras, nós vamos perceber o sofrimento, a angústia do coração paterno de Deus, por conta da dor da humanidade, por conta da dor da criação. Porque Deus é um Deus compassivo. E o significado de compaixão é sentir, é viver, é encarnar a dor do outro. Deus, Ele sente a sua dor. Deus não é um espectador insensível, alguém que assiste de longe a nossa dor. Não. Ele é alguém que participa dos nossos sofrimentos. Ele é um Deus que sofre conosco, sofre junto, compassivo. E Ele é um Deus que sofreu por nós, lá naquela cruz, no nosso lugar. E para finalizar, eu gostaria de ler um texto que eu descobri há alguns anos. É um relato de um médico, é um artigo de um médico, que vai dizer através do olhar clínico o que foi aquele dia, o que foi que o Filho do Homem, o Deus encarnado, um pouco do que Ele passou no nosso lugar. E eu quero ler esse texto, eu quero te convidar a colocar o seu coração, o seu espírito em adoração. Vamos honrar e expressar o nosso coração diante do que foi aquele dia e que essa revelação possa gerar uma resposta, possa gerar a adoração no seu viver. E o Dr. Barbet, ele vai dizer o seguinte, mesmo que você já tenha lido esse texto, me acompanhe em adoração. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. E posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto,
A angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado a Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Eu vou fazer aqui um pequeno comentário. Não faz muito tempo eu conheci um dos amigos do meu pai. E esse amigo do meu pai, ele tem uma, não é bem uma disfunção, é uma diferença no seu sistema nervoso, onde a anestesia não funciona. Eu não sei qual é o nome desse termo. A anestesia não pega. Ele vai no dentista, aplica uma anestesia nele, ele sente tudo, não funciona, né? E aí descobriram nele um tumor, eu não me lembro hoje em qual região, mas é nessa região aqui. E por conta desse tumor, ele fez uma viagem para os Estados Unidos para se submeter a uma cirurgia lá. E ali ele contou para nós que nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, as cirurgias elas não são cobradas por procedimento, mas por hora. Ele então contou para nós que ele tinha sido levado à sala de cirurgia e amarraram ele, né, da cabeça aos pés, colocaram ele naquela mesa. E um dos médicos então apertou o cronômetro, né, e começaram então a operá-lo, né, sem anestesia. Abriram ele de ponta a ponta, arrancaram o tumor, depois costuraram todas as camadas. E ele conta que quando os médicos apertaram aquele cronômetro, 7 horas e 40 minutos haviam se passado. E ele contou algo muito interessante. Ele é um oriental, que nem eu, de pele amarela, né? Mas ele falou que quando ele olhou para o corpo dele, ao final da cirurgia, ele havia se tornado negro, porque ele havia suado sangue. Só para vocês perceberem o que leva uma pessoa, qual é o estado de alma, espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando toda a imundície dos homens devem ter esmagado a Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate, né, entre Pilatos e Herodes. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, e a cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas, se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. E os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos.
A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sobre os joelhos. E os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas e as suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas e com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, e apoiam-no sobre o pulso de Jesus, e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente, o nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. E a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada. E a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Ele é levantado. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. E as pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. E ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um dos soldados estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. E de repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos das costelas, depois os do pescoço, e enfim os respiratórios se enrijecem.
E a respiração faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Ele tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes e ele se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por que este esforço? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. E cada vez que quer falar, ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. E atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde. E depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu no meu lugar. E no céu. Por quê? Por quê? Por que que Jesus morreu na cruz? Por quê? Jesus morreu na cruz também para que todo sofrimento pudesse ter fim, para que tudo isso pudesse acabar. E isso é a última coisa que nós precisamos saber acerca da dor. Nós precisamos saber que todo esse sofrimento um dia vai acabar, um dia vai acabar, não vai mais existir, não vai mais. Graças ao sofrimento de Deus, graças à dor de Deus, todo choro, todo lamento, todo sofrimento vai deixar de existir. E ainda a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, versículo 9 do capítulo 2, que contém um princípio precioso, que vai nos dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o homem não tem ideia daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O bem que nos aguarda não se compara ao mal que nos afligiu. O bem que nos espera não se compara. E nunca mais, nunca mais, nunca mais haveremos de chorar. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem da cruz.
Sim, sim, Jesus disse: no mundo passareis por aflições. Ele disse isso. Mas ele não terminou por aí. O Senhor, ele continuou dizendo: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. E porque Jesus venceu, porque Ele venceu, eu e você haveremos de atravessar, haveremos de chegar do outro lado. Não importa o que esse mundo lance contra nós, não importa o que o inferno possa lançar contra as nossas vidas, o que a vida possa lançar contra nós, porque Jesus venceu. Nós hoje somos mais que vencedores nele, 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 nele. Deixa eu te convidar a curvar a sua cabeça. Feche seus olhos, se isso te ajudar. E se perceba diante daquele que tanto amou. Se perceba diante daquele que não economizou, que não mediu esforços. Perceba-se diante daquele que manifestou, que provou o seu amor em meio às dores. E nessa tarde você é convidado a adorar. Você é convidado a responder a revelação, a responder a realidade do amor, a responder a presença, a verdade, responder à sua realidade, responder ao seu olhar, responder ao seu coração, responder à sua história. Você, amado, é chamado para amar. É chamado para amar, é chamado para amar. Quem irá, quem irá, quem irá? Quem irá, quem irá, quem irá, quem irá? Quem dirá, eis-me aqui? Quem dirá, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Não tenha medo, não tenha medo. A graça que bastou, a graça que foi o suficiente na vida do apóstolo Paulo, a graça que foi o suficiente na vida dos milhares e milhares de mártires, a graça que foi o suficiente na vida do Cordeiro ali na cruz do Calvário, ela haverá de ser suficiente na sua vida, ela haverá de ser o bastante. Faz parte do amor, faz parte da glória, faz parte da adoração.
Espírito Santo, Deus conosco, Deus em nós, Ele também tem um outro nome. E Ele é chamado também de Espírito Consolador. Ele é aquele quem vem e vem sussurrar no coração de todo aquele que está aflito, que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. Você pode não entender muita coisa, você pode não compreender todos os seus caminhos, você pode não compreender todo o curso da história, mas Ele é aquele que vem sussurrar: confie em mim mesmo assim, que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Havia um certo pastor que chegou a conhecer um menino que havia vivido toda a sua vida numa cama de um hospital. Praticamente toda a sua vida ele havia vivido num hospital. Ele tinha uma doença rara. E o pastor, quando foi fazer uma visita a esse menino, ele ficou muito surpreso de não perceber no rosto daquele menino marcas de amargura, de ódio, de ressentimento, mas muito pelo contrário, ele encontrava naquele rosto paz, alegria, esperança. E isso gerou algo no coração desse pastor, que levou esse pastor a fazer essa seguinte pergunta a esse menino. Falou: menino, eu não estou entendendo. Você passou toda a sua vida nesse hospital, mas eu não encontro em você marcas de amargura. Me explica isso, por quê? Sabe o que esse menino falou? Esse menino falou o seguinte: pastor, eu não consigo ter amargura ou ódio de Deus. Eu só consigo sentir gratidão e alegria, porque eu sei que Deus deve ter algo muito especial separado para mim, para permitir que eu viva a história que eu estou vivendo hoje. Eu sei que Deus deve ter algo muito bom reservado para toda a eternidade. Esse menino entendeu, ele entendeu. Ele entendeu a esperança, ele entendeu eternidade, ele entendeu aquilo que significa dizer viver por aquilo que realmente é importante. Amados, o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se Ele ontem enviou o seu Filho para morrer a favor de muitos, Ele ainda hoje continua a enviar os seus filhos para morrer em favor de muitos.